Jornalismo, notícias no ar, informa. Jornalismo no ar. Atividade FM. Olá, gente, bom dia, bom dia. Olha, eu chegando nesta terça-feira, hoje 12 de novembro de 2024, hein? Tá indo embora o ano de 2024, né? Mais um ano indo embora. Portanto, hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Eu sou o Zé Fernandes e estou chegando para mais uma edição do programa Mesa Redonda. Hoje nós temos muitos assuntos aqui para estar debatendo e comentando com você, né? Chuvas na região, em todo o estado da Bahia. Vamos também trazer algumas informações com referência, né, aos bastidores da política 2026. Terminou a 2024, já se comenta a 2026 nos bastidores. Vamos também falar sobre um projeto, né, que foi vetado pelo prefeito e voltou à Câmara Municipal. E já está chegando aqui, como eu anunciei, né, o nosso colaborador, o Hermenilson Carvalho, que vai estar com a gente comentando esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no programa Mesa Redonda. Você já sabe que você tem um encontro comigo aqui na terça e na sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, tá certo? Olha, é 24 horas no ar, nossa rádio, 24 horas no ar, todo dia, o dia todo com você. Olha, eu quero falar com você e agradecer o apoio cultural da LEC Construtora, WTM Construções, Glaus Locações, Renovar Material de Construção, Agropecuária Campo Verde, Panificadora Mix, Baronesa Móveis, JFH Financeira e Ótica Nova Visio. São os nossos colaboradores. Quero dizer também para você que já estamos ao vivo na nossa página na Web TV, da Web TV Lapão Digital no Facebook, já estamos ao vivo. Então você pode acompanhar, pode participar também do programa Mesa Redonda desta terça-feira aqui na Atividade FM. E o tempo, como é que é a previsão? Como é que está a previsão do tempo para esta terça-feira em Lapão, né? Nós já temos aqui, está chegando, já você vai ficar sabendo melhor sobre a previsão do tempo para esta terça-feira em Lapão, que desde ontem que a gente espera muita chuva, né? A expectativa era de mais chuva, mas não aconteceu como previsto. Vamos esperar que hoje aconteça pelo menos o que está previsto, porque, olha, no estado da Bahia, principalmente na capital do estado, lá em Salvador, muita chuva, hein? Muita chuva, alagamentos, deslizamentos, né? Muita água lá em Salvador. Então, já nós vamos estar falando mais sobre o tempo aqui em Lapão e toda a região. Quero mandar o meu bom dia para você que já está ligadinho aí no seu rádio, na frequência 107,9, o nosso bom dia a você, né, que já está chegando para acompanhar ao vivo também na Web TV Lapão Digital. Lembrando que esse programa fica disponibilizado nas nossas páginas, né, da Rádio Atividade Lapão FM, da Web TV Lapão Digital no Facebook e também no YouTube, para você, né, a acompanhar o programa a hora que você quiser. Você é quem vai escolher. Você quer ouvir à meia-noite, logo mais, finalzinho de tarde, ao meio do dia, pode ir aí na nossa página no Facebook e também no YouTube da Web TV Lapão Digital e da Rádio Atividade, que você vai ter todo o programa na íntegra para você acompanhar. Agora, em Lapão, né, são 9 horas mais 5 minutinhos, 9 mais 5, eu estou apenas chegando. Então, bom dia para você aí nos bairros da cidade, não é? Você aí no Ida Cardoso, no Nova Esperança, a você na BH, no São João Batista 1, São João Batista 2, o nosso bom dia. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, todo mundo de rádio ligado nesta manhã de terça-feira na Atividade FM. Afinal de contas, essa é a rádio que pensa em você e toca a paz.
Pronto, vamos conversar, meu comandante. Já, o Hermenilson já está por aqui, está ali ajustando, né, os últimos retoques para a gente começar a falar, né, aqui, trazendo o programa Mesa Redonda. Agora é dessa forma, né? Muitos debates, comentários, não é, para que você fique bem informado. Vamos ter também os nossos repórteres direto de Brasília, né, trazendo informação aqui para a gente, né, informações que têm muito a ver com você aqui em nossa região. Às 11 horas, nós também vamos ter um programa especial aí, né, da nossa rádio parceira, da agência Rádio Web, né, o Instituto Trata Brasil, o futuro em risco, né? Entenda os impactos da falta de saneamento. E o Hermenilson também vai poder falar. Ele é quem está bem por dentro dessa situação. Então, 11 horas, vamos ter um programa especial sobre, né, do Instituto Trata Brasil sobre o risco, né, e os impactos da falta de saneamento básico em nosso país. Bom dia, Hermenilson. É um prazer em te receber aqui novamente. Agora, novo horário, né? Novo horário, novos dias, terça e sexta, das 9 às 10 da manhã. Bom dia. Bom dia, Zé Fernandes. Bom dia, ouvintes da atividade. Bom dia aos nossos internautas também que nos acompanham aí nas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui e à sua disposição. Vamos falar então sobre o que há de interesse nessa programação tão importante. Hermenilson, vamos começar logo. Você falar um pouquinho sobre esse programa que nós vamos apresentar logo mais a partir das 11 horas, não é? É um programa produzido pelo Instituto Trata Brasil e fala sobre o futuro em risco, né? E você vai também falar sobre os impactos da falta de saneamento. Fale um pouquinho sobre, não é, este tema que será debatido logo mais aqui na Atividade FM, a importância, principalmente para a nossa região, que você está acompanhando tudo de perto. O saneamento básico, ele tem quatro eixos bastante diferenciados e muito importantes para todos nós, para a população. O primeiro deles é o abastecimento de água, que é importantíssimo, sem dúvida. O segundo é o esgotamento sanitário, que também é de grande relevância, porque uma cidade que não tem rede de esgoto, ela proporciona uma série de doenças chamadas de veiculação hídrica, aquelas doenças que vêm pela água, né, não tratada. Então, daí a importância do esgotamento sanitário. O terceiro eixo é exatamente o lixo, que nós chamamos, quer dizer, a ciência trata como resíduos sólidos, né? Então, o lixo, sem dúvida, principalmente o lixo urbano, ele é de uma importância enorme que seja tratado da mesma forma que o esgoto, e até muito mais que o esgoto, porque, de qualquer sorte, são duas situações que você está produzindo todo dia, seja em sua casa, seja num estabelecimento comercial ou industrial, né? Além de vários outros, né? Transporte, né? As embalagens que são descartáveis, né? Enfim, há uma série de, né? O lixo da construção civil, né? O lixo do transporte, o lixo cemiterial e assim por diante, né? Então, tem uma série de situações que são importantíssimas. E o quarto deles é a drenagem fluvial. Quer dizer, o escoamento das águas da chuva dentro de uma cidade, como é o caso da nossa, que é de uma importância enorme, porque Lapão está em cima de uma rocha especial, que é uma rocha que ela se dissolve com o tempo, né? Aliás, em toda a Chapada Diamantina essa rocha existe, mas aqui em Lapão, principalmente, nós estamos em cima de um grande lajedo. Essa aqui é a verdade. Não é à toa que nós chamamos de Lapão. O que é Lapão? Lapão é uma lapa grande. E o que é uma gruta? O que é uma caverna, a não ser uma lapona, um lapão, né? Então, é isso que nós somos. Então, nós precisamos de macrodrenagem, quer dizer, as drenagens estruturantes,
Nós precisamos muito. E precisamos fazer isso aqui, drenar as nossas águas todas, para que a rocha não se dissolva lá embaixo e não haja, então, o abaixamento do solo, que são as rachaduras. Daí a importância de Lapão, tanto com relação à cidade nossa, tanto com relação ao esgotamento sanitário, quanto à drenagem da água de chuva. São importantíssimos, correto? Sem contar que a gente precisa tratar o lixo também, né? E ter água de boa qualidade. Não só água para o abastecimento humano e a dessedentação animal, mas também, né, para outros usos. Né? Veja bem, o uso industrial. Nós estamos com a Galvani aqui explorando o fosfato, né? E eles precisam de uma quantidade, são 275 metros cúbicos de água que eles vão ter que tirar do subsolo. Se tirar do subsolo, que é a água que a gente tem aqui no poço artesiano, né? Se você tira uma quantidade d'água dessa perto da gente, ela vai faltar para irrigação, vai criar embaraços aqui para a nossa produção, consequentemente para o comércio, consequentemente para o número de empregos que nós temos no dia a dia. Né? Então, veja como essa situação do saneamento está tão interligado. Né? E depois disso, agora vai começar também a exploração do zinco, eu já falei isso. E Lapão é rico em zinco. Né? O governo do estado já vendeu a mina de zinco, quer dizer, a concessão da mina de zinco, para uma empresa chamada Bamin, que é a empresa que explora a mineração do ferro aqui perto, em Caetité. Então, daqui a pouco eles estão chegando aí, assim como chegou já a Galvani, está aí instalado e está instalando uma nova unidade, né, para funcionar daqui a 1 ano e meio. Daqui a pouco chega também a Bamin. E aí? Não é? É bom para Lapão do ponto de vista econômico? Vai ser, sem dúvida. Mas nós precisamos que a água venha de um outro local. A água para o uso industrial. Além da necessidade que nós temos de fortalecer os nossos postos aqui. Então, veja que tudo isso é saneamento. Então, a importância do saneamento é, sem dúvida, muito grande. E sem contar que isso tem uma influência enorme no meio ambiente. Porque quando você faz com que o lixo não seja tratado e com o esgoto que também não é tratado, você vai criar um passivo ambiental muito sério. O problema ambiental está criado como nós temos aqui em Lapão. Então você recomenda aos nossos ouvintes ouvir o programa de logo mais às 11 horas. Será importante, né? Sem dúvida, muito grande, muito grande. Vamos, momento oportuno. Vamos pensar, saneamento é água, saneamento é lixo, saneamento é esgoto, saneamento é drenagem. Hermenilson, você falou aí na Galvani. Inclusive, eu estou vendo a Galvani em novo momento aqui na região. É novo momento, né? E eu estou vendo agora completamente diferente, no sentido de trabalhar ouvindo a população. Ontem, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de estar com o pessoal, os entrevistadores aí da Galvani, pegando a opinião da população, principalmente de Lapão, né, as pessoas fazendo uma pesquisa, né, para saber melhor o que pode trazer de bem a Galvani para a nossa região nesse momento. O que não aconteceu no passado, né? Antes chegou aí, só fez explosões, mas parece que agora é um novo momento e agora ela se preocupa mais em ouvir a população. Você acha importante essa? Bem, eu tive... é bom ouvir, isso é eu diria, uma iniciativa de comunicação social, né? Buscando a participação da comunidade. Vejam todos que nós ficamos com prejuízos sérios, né? Até os nossos donos de terra que negociaram com a Galvani para receber pouca coisa, até mesmo fornecer água para a Galvani, e que foram muito pouco remunerados, né? A Galvani está investindo perto de R$500 milhão de reais agora nessa unidade que vai levar um substrato, né, magnesiano
para a sua fábrica lá em Luiz Eduardo, né? Então, fica muito pouco para a gente aqui, né? Aqui fica só a exploração. E desta vez, a exploração não é só no solo, não é superficial. Essa exploração agora, esse tipo de mineração, o método que eles vão utilizar é de uma perfuração profunda, com equipamentos de uma tecnologia bastante avançada. Então, o que é que vai acontecer, né? Nós vamos criar embaraços para o nosso solo, sobretudo com relação ao subsolo, onde nós temos a nossa água, que inicialmente ela vai ter que usar água de poço. Ela não tem outro. Ela não vai comprar água na invase. Na invase. Não é? Água tratada para botar na mineração. Não é? Então, este é um sério prejuízo. Depois disso, se você tem seu poço e vai fornecer água e fornecer pelo mesmo preço que você forneceu anteriormente, é uma estupidez. Então, é preciso que a população, principalmente os proprietários de terra que vão ser procurados pela Galvani, é preciso que eles se organizem e pensem o seguinte: se a Galvani está, como é que diz, investindo quase R$500 bilhão, é porque, logicamente, né, ela vai faturar bilhões de reais lá na frente, ou talvez até em dólar, correto? E como é que você não busca se remunerar a partir daí, com o pouco terreno que você tem? Ou então com a pouca água que você tem? Então, que essa participação social que a empresa busca, no caso a Galvani, que seja no sentido de que haja não apenas a participação da sociedade, mas principalmente que essas pessoas se beneficiem também economicamente, né? Para não ficarem simplesmente exploradas como um pobre coitado, e não é bom que seja assim. Então vamos, como é que diz, participar disso de uma forma altiva, né? Positiva, nesse sentido dessa relação empresa e donos de terra, em particular. Porque a população é quem termina sofrendo de um modo geral, né? Qualquer detonação que fizer por aí, apesar de que a detonação seja profunda, vai criar embaraços para o sistema de rachadura de Lapão, que, por sua vez, tem criado sérios problemas imobiliários para Lapão. Os nossos imóveis foram inteiramente desvalorizados, Irecê está com preço de imóvel lá em cima e a gente está com preço de imóvel cá embaixo. É preciso a gente mudar essa relação. Pelo que você falou aí, dá para entender que o nível do nosso lençol freático poderá ser prejudicado. Claro, essa água subterrânea que nós tínhamos aqui já está baixando cada vez mais. Isso aí poderá trazer consequências, Emerson? Inteiramente. Inteiramente. Né? Como é que você tem um poço lá no Lagedão? A Galvani vai lá, ela leva uma adutora para buscar água e o sujeito recebe só 10 mil contos por mês, pensando que está recebendo grande coisa. Quando, na verdade, além da grande vazão, a profundidade, né, que vai interferir nos demais poços. Quando você tira água de um poço, você está interferindo nos outros. Né? Tranquilamente. Então, a gente já fica preocupado, porque o que a gente não queria ver era essa fonte. A nossa aqui, a Praça da Fonte, aí ficar sem essa água aí, não é? A flor da terra, como o sertanejo gosta de falar, isso aí poderá ter consequências. Quer dizer, hoje a gente está preocupado em tratar essa água que está lá embaixo, porque ela está com sérios problemas, já que a gente não tem esgotamento. Quando tem gente que fala assim, Menilson adora falar em esgotamento sanitário, mas eu estou falando de um problema, né, que é seríssimo para Lapão. Nós precisamos tratar a pouca água que nós temos lá embaixo para que as outras gerações, né, que meus netos, que seus bisnetos, que outras gerações, né, que vão nos suceder, chegam aqui e encontrem água, né? E isso vai depender de nós. Então, daí a importância da rede de esgoto para Lapão, não é? Para a gente tratar essa água e usá-la da melhor forma possível para que ela não cause doenças para nós, como está a rigor causando. Falar em água,
as chuvas, né? E a expectativa é chegando, muito graças a grande Deus. aqui na nossa região, Verdade, Emelilson. verdade. Mas ontem, muita chuva lá em Salvador, né? Na capital do estado. Teve bairros lá, setores lá, que foi mais de 120 milímetros em apenas 6 horas, né? Quer dizer, muita água lá em Salvador, né, Emelilson? Verdade. Aqui. No momento em que a rigor não chove muito em Em Salvador. Salvador. Correto? Chove pouco lá. Muitos transtornos ontem, né? Lá. Muito, sem dúvida. E hoje né? também a previsão mais fraca, mas poderá continuar. Agora, com relação à nossa região, a previsão era de ontem, né? A gente tem mais chuvas aqui em nossa região, O que não medo da aconteceu. população de Salvador, eu já morei muitos anos lá. Né? O que é que acontece? É das águas de abril. O povo lá costuma dizer, abril chuvas mil, porque chove muito em abril. E agora chovendo muito em pleno novembro, que é o verão, é brabo. Aqui ontem, né, a previsão também era melhor, né, para a gente aqui, pelo que nós temos da previsão do tempo, mas hoje, né, a previsão é de 25 milímetros, a temperatura máxima poderá ficar em 29 graus e a mínima 19. Amanhã 9 milímetros, então, e depois já, pelo menos na previsão, né? Isso se trata de previsão, poderá mudar de uma hora para outra, né? Nós não somos meteorologistas, mas nós estamos comentando o que a gente acompanha diariamente. E vamos torcer para que a chuva venha. E torcer que venha, né? Principalmente agora na nossa região, porque a expectativa foi muito grande para esses dias e não aconteceu. Até ontem, alguns setores aí, né, passou a chuva um pouco rápida, mas não foi aquela quantidade esperada. Existe uma parte dos meteorologistas que tem afirmado que nós só vamos ter chuvas, digamos assim, em maior volume a partir do final de dezembro, né? Então, vamos ver se entre uns e outros aí a chuva chegue de alguma forma já agora, e não só no final de dezembro. Então, só conferindo mais uma vez, né, a previsão para hoje, aqui em Lapão e região, de 25 milímetros. Poderá chover até 25 milímetros. Amanhã, 9 milímetros, e depois de amanhã já não tem mais previsão. Bom, vamos aqui, achei os internautas aqui já mandando o seu recado. Deixa eu ver quem que já está aqui. Opa, o Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, o nosso ouvinte Antônio Oliveira, ele está aqui. Bom dia, Zé Fernandes. Estou aqui em Lapão, na casa de minha mãe, na BH. Um abraço para você aí, né, e a todos vocês aí. Valeu, Tonhão, rapaz, meu amigo Antônio. Lembra do Antônio? Antônio meu, como a turma gosta de chamar, né? Verdade. Antônio meu. Um grande abraço, Antônio. Apareça, meu amigo, apareça para a gente se encontrar de perto. Quanto tempo, né? Então seja bem-vindo à nossa querida Lapão. Hermenilson, termina, mas já nós vamos falar sobre isso, né? A eleição foi no dia 6 de outubro de 2024, já começa nos bastidores, né? A movimentação para 2026. Mas antes da gente falar sobre isso, né? O Bolsonaro está aí, ó, disse, se não for eu, vai ter que ser alguém parecido comigo. O Caiado, que é o governador de Goiás, é o Bolsonaro continua no PL, né? Isso. O Caiado também já se movimenta nesse sentido, ele que é do União Brasil. Né? Depois desse resultado nos Estados Unidos, a coisa começou a esquentar aqui no Brasil, né? Todo mundo da direita, todo mundo que é conservador. Todo mundo. Eu prefiro tratar assim, ao invés de ser direita e esquerda, quem é conservador e quem é progressista, né? Então já nós vamos falar mais sobre isso. Deixa o pessoal na expectativa aí, para a gente falar você comentar mais sobre sua visão sobre 2026, as eleições, né, para presidente da República, senadores, deputados estaduais, federais e governadores no país todo. Olha, Hermenilson, eu estive na última sessão na Câmara Municipal, na última sexta-feira, não é? E lá estivemos acompanhando a sessão e houve o veto, que eu, inclusive, comentei aqui em um outro programa, já esperava esse veto por parte do prefeito, né, Márcio Messias, do projeto 1110, o que, né, faz com que seja isento os consumidores de água e energia de pagarem as taxas de religação. Inclusive, quando foi votado no plenário da Câmara, Hermenilson, somente o vereador Cláudio se posicionou contra.
Os demais, todo mundo votaram a favor. E nós já comentávamos aqui que previa que ia barrar lá na frente com o prefeito, porque, no nosso ponto de vista, é inconstitucional, é uma lei estadual que regula essas taxas. Então, o que, que acontece? Então, a Câmara retornou à Câmara e houve essa polêmica, queria colocar em votação já na sexta-feira, e aí o Cláudio insistiu até que convenceu os demais vereadores para ir para um novo parecer da Câmara, o que é regimental. Né? Se retornou do veto do prefeito, tem que haver uma nova apreciação por parte das comissões e retornar para o plenário da Câmara votar. Como é que você vê essa situação dessa isenção de taxas de energia e de água? Bem, nós temos municípios em que a lei foi aprovada e, como é que diz, as empresas aceitaram. Mas deve estar sob júdice, né? Deve? Provavelmente, né? Por quê, Hermenilson? Só para que a gente, né, complete aí para o nosso ouvinte, o mais complicado ainda, e não tem ninguém se preocupou com essa situação, é aquela taxa de esgoto. Né? A taxa de esgoto é 80% do valor da conta, 80%, não é brincadeira. Já as taxas de religação é menos. Pronto, pode ficar à vontade para o seu comentário. Observe bem, eu sou favorável a que haja uma lei, se a lei só pode ser estadual, que haja uma lei estadual nesse sentido, né? Fazendo com que você não pague religação. Ou então que, de um modo geral, se isente uma boa parte da população disso, né? Notadamente a população de baixa renda. Então, eu sou favorável de que o assunto seja tratado na Câmara de Vereadores, porque é na cidade que a pessoa mora, não é verdade? Então, se você mora no município, então vamos fazer com que um assunto que, mesmo que seja da ordem da legislação federal ou estadual, que ela seja discutida também aqui entre a gente. Porque, a partir daí, os vereadores podem pressionar seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa do Estado, quanto na Câmara Federal, para que eles tomem algum partido, alguma posição nessa direção. Daí, por si só, a importância dessa discussão, que ela seja constitucional ou não constitucional, isso é uma questão que o parlamentar, mesmo o parlamentar municipal, mesmo o vereador, ele discuta a seu nível aqui, correto? Mas que faça valer chegar, quer dizer, se foi demonstrado que é inconstitucional, então vamos para frente, bota isso lá para quem pode tratar do assunto, ok? Mas houve uma manifestação do Poder Legislativo Municipal, quer dizer, é o poder legislativo local. Essa é que é a verdade. Já que os pareceres jurídicos, né, foram todos neste sentido, tanto no parecer jurídico da Câmara, dos advogados da Câmara, quanto o da Prefeitura Municipal. Então, no seu ponto de vista, é importante esse debate, exatamente para demonstrar para o governo do Estado, o governo federal, a insatisfação com essas cobranças. A necessidade, exatamente, de que isso seja feito. Quer dizer, vamos ter uma lei que permita que não haja essa cobrança, correto? Observe bem, nós estamos falando de taxa de religação. Nós não estamos falando de taxa de consumo, correto? Porque se você consome a água da Embasa, você paga a água da Embasa. Que ela consome a energia, vai pagar a energia. Se ela lhe cobra o tratamento do esgoto, que não é o caso, nenhum município nosso aqui tem tratamento de esgoto, ela não tem o que cobrar, não é? Mas, caso ela tivesse, ela poderia estar cobrando até, veja bem, até 80%, pode ser que seja 20% apenas, correto? Mas há necessidade desta prestação de serviço. Infelizmente, não está havendo, porque a Embasa aqui não investiu R$1 em esgotamento sanitário, essa é a verdade. Nem aqui, em Irecê está começando ainda. O único município que tem água aqui, que tem esgoto
tratado é Monte-Chapéu, apenas, né, que não é nem de nossa região, mas na nossa região não tem nenhum município que tenha tratamento de esgoto. Né? Lapão já era para ter, mas abandonaram o projeto. Vamos ver se o prefeito reeleito agora cuida disso. Então, de qualquer forma, você acha interessante esse debate aqui eu na acho base, positivo, né? Positivo. É aqui que as coisas acontecem. Você mora aqui, né? Você não mora no estado, você mora no município. O cara mora em Salvador. É estado da Bahia, mas onde é que está o estado? O estado é fictício, não é verdade? Exatamente. Emenilson, eleições 2026, né? Após as eleições municipais, né? Principalmente depois desse resultado lá nos Estados Unidos, a movimentação é muito grande aqui no Brasil, viu? Inclusive, já eu vou trazer um repórter direto de Brasília, trazendo algumas informações sobre o controle de gastos. O governo está querendo se segurar e eu acho que, inclusive, o próprio ministro Haddad já fala sobre isso, sobre essa questão da vitória, né, do Trump lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir aqui para depois você fazer os seus comentários? Fica à vontade. É bom ouvir, né? Vamos Tranquilo. ouvir aqui, aí você vai ouvir o que é que o Norberto tem direto lá de Brasília sobre essa situação, né? Então, ele vai trazer as informações sobre os cortes no governo, né? Vem corte aí, vem corte. Será que vai atingir a população? Norberto, é com você. Os sucessivos encontros para tratar das medidas que vão desenhar o corte de gastos do governo ganharam uma nova pressão. A vitória de Trump nos Estados Unidos. Ficou clara a preocupação por parte das alas governistas, tanto que ministros cancelaram agendas para as reuniões com o presidente Lula. A proposta de equilibrar as contas é uma forma de acalmar o mercado financeiro e não pressionar tarifas, como a de câmbio, por exemplo. O governo deve, nesta semana, anunciar o pacote de ações, algo que já era previsto para os últimos dias. Por parte dos analistas, há uma perspectiva de que, caso Lula não interfira rapidamente, o Brasil sofreria com algum isolacionismo, como explica o economista Roberto Troster. Você espera, com Trump, um isolacionismo maior, barreiras às exportações brasileiras. Então, qual que é a consequência disso? Lá, a inflação vai aumentar, que a taxa de juros vai demorar um pouco mais a cair. Aqui, que o diferencial de juros não vai abrir tanto, então a pressão para cortar gastos aumenta, né? Já que a pressão é para subir juros por conta da política que vai ser adotada por Trump, você tem que pressionar mais. Segundo, é importante, independente de qualquer coisa, é cortar desperdício, não é cortar gasto. O economista entende que, se o governo não agir, ficará refém do Congresso e do mercado financeiro. Depende muito de como você atua. Se é um governo reativo, que só reage a problemas, acaba ficando refém mesmo. Quer dizer, você não tem um projeto, uma direção clara do que tem que ser feito. Quer dizer, só o arcabouço fiscal e falta um pouquinho o governo esse negócio de fazer, né, um plano ou um projeto, ou por algumas metas, né? Algo como foi, por exemplo, o plano de metas, ou Plano Nacional de Desenvolvimento, ou... Você precisa ter isso, senão você fica só reagindo. Aí você só reage à pressão, você não faz pressão. Você ouviu aí, Hermínio? Isso aí o governo está planejando esses cortes aí. O que é que pode estar vindo pela frente? Você viu que tem tudo a ver, né? Tem a ver com a eleição lá nos Estados Unidos, com cortes no governo aqui no Brasil, e aí começa a misturar a situação. Bem, esse é um problema sério, né? O que é que acontece? Tem que haver corte de gastos para que não haja o desequilíbrio na economia. Então, daí a dificuldade. Agora, vai cortar onde? Né? Porque, na verdade, se gastou ou vem se gastando muito. Por isso mesmo que cada dia o déficit público aumenta muito mais, né? E isso traz desequilíbrio para a economia. Traz desequilíbrio para a economia, a coisa é muito séria, né? Porque é um gerador de inflação, né? Então, é preciso que a gente note isto, né? Quer dizer, no momento que o governo vai
fazer corte de gasto, ele vai cortar o quê? Bolsa Família? Né? Esse é um problema. Ele vai cortar as aposentadorias que não são as aposentadorias definitivas, os benefícios, por exemplo. Né? Aí vai cortar na educação, né? Vai cortar na emenda parlamentar, né? Porque aí é que eu acho que teria que ter um encontro entre esses poderes. Bem, vamos dar um jeito aqui, porque a emenda parlamentar, sem dúvida, ela é uma geradora é importante para os municípios onde elas chegam, sem dúvida, né? Mas é um gerador de gasto terrível, né? E não é pouco. Então, se há um entendimento de que vamos ficar aqui sem emenda aí uns 2 anos até equilibrar, né? Mas você acha que... Aí é briga para todo lado. Já pensando na eleição dele a partir de agora. A partir de agora. Porque se ele atender, como é que diz, as bases neste ano de 2025, é uma prova que ele está disposto a atender em 2026. Agora, vai falar para um parlamentar, né, notadamente senador ou deputado federal, que ele não vai ter verba em 2025 e 2026, perto da eleição, para ver o que vai acontece. parar. Né? Então, onde é que vai? Onde é que a corda vai quebrar? Tenha certeza, é do lado mais fraco, meu irmão. Não tenha dúvida. Essa é a minha preocupação, sobretudo. E esse é o meu entendimento. Estamos apresentando o programa Mesa Redonda. Você já sabe, agora novo dia, novo horário, né? Terça e sexta-feira, das 9 às 10 horas. Zacarias Neto, pastor Zacarias, já o Hermenilson vai estar, né, tirando sua dúvida aí com relação a isso aí, viu? Tá bom, já a gente vai estar levando sua pergunta para o Hermenilson. A Isabel Cristina, bom dia para você, Isabel, aquele abraço, muito obrigado aí, acompanhando aí a Web TV Lapão Digital no Facebook. Hermenilson, olha, 2026 já começa a movimentação, o Bolsonaro, né, abriu, né, o verbo, como ele sempre foi, e disse que não abre mão de ser candidato, mesmo estando inelegível nesse momento. O que é que ele pensa? O que é que vem pela frente aí, Hermenilson? Porque ele está inelegível, diz que será candidato a presidente em 2026, e se não for ele, tem que ser alguém parecido com ele, né? Foi as últimas notícias que ele jogou à imprensa. O Lula, né, no início, quando foi para ser candidato para este mandato, disse que seria o último e já está se organizando para uma possível reeleição. O Ronaldo Caiado, lá em... É Ronaldo? Não, é o Caiado, né? O Caiado Lá é o governador de Goiás, do União Brasil também, já está se movimentando para ser candidato a presidente em 2026. Enquanto isso, lá em São Paulo, não é, que era um nome também cotado, mesmo já em momentos, o atual governador Tarcísio de Freitas, não é, que é aliado do Bolsonaro, disse que vai continuar com seu mandato lá em São Paulo. Como é que você faz essa avaliação deste momento político no país, né, que após as eleições municipais se intensificaram muito? Veja bem, eleição é eleição, né? O que é que acontece? Se você for observar, né, o cenário político, ele modifica, mesmo que você tenha algum empecilho do ponto de vista judicial, né? Vamos pensar na eleição de 2022, quando se falava lá em 2018, né? Na verdade, em 2020, né? A eleição foi em 2018, mas antes de 2018, o que é que aconteceu, né? Como é que diz? O Lula disputou em 2022. Ele não disputou em 2018 por conta de que estava inelegível, né?
e estava condenado, né? Só que em 2020 ele já não tinha mais condenação nenhuma e foi candidato e ganhou, correto? Então, Bolsonaro foi, como é que diz, está inelegível porque, como é que diz, recebeu uns embaixadores aí no, como é que diz, onde não podia receber, né? Ou no 7 de setembro ele teve acompanhado de pessoas que, como é que diz, provavelmente poderiam influenciar na sua eleição, né? Então, ele hoje está inelegível pelo Tribunal Superior. Ele vai estar inelegível na eleição de 2026? Isso é uma pergunta, não tem? Não, Somente o tempo dirá, né? não é verdade? Né? Porque correto, seu raciocínio é lógico. Existe uma proposta de emenda à Constituição rondando na Câmara Federal e que logo, logo também se aporta no Senado, que é o quê? Né? Uma espécie de perdão para essas inelegibilidades e, inclusive, para muitos que estão na prisão por causa do 8 de janeiro de 2022. Né? 22? 2020. Não, 22. Não, 2020, não, 22, foi 22, 22. Foi 8 de janeiro. É tanta eleição, né, rapaz? Mas é resultado da eleição, da insatisfação pela não eleição, né? Pela não reeleição de Jair Bolsonaro. Por aí teve o 8 de setembro. E no 8 de setembro teve aquela coisa da invasão dos poderes. 8 de janeiro. Correto? Que já era 2023. Já era 2023, correto? Exatamente. Então, se anistiar isso tudo, então vai anistiar também Bolsonaro por ter, como é que diz, ido, porque foi recebido numa embaixada que não podia ser recebido, assim por diante. Assim foi o entendimento do Supremo Tribunal, aliás, inicialmente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, isso é um questionamento que a gente faz aqui. Essa inelegibilidade vai prevalecer em 2026? Aí modifica tudo, correto? Bolsonaro é candidato. Agora, nós vamos ter outros candidatos além de Jair Bolsonaro, né? O Caiado, lá de governador de Goiás, já está botando a cara, correto? E ele foi um eleitor de Bolsonaro na eleição de 2018, né? Então, vai haver um entendimento na direita para que seja apenas um candidato, né? São essas situações que precisam ser vistas. O Lula pode, sem dúvida, ser candidato à reeleição em 2026, correto? Em sendo candidato, num primeiro turno, vamos imaginar, se você tiver Jair Bolsonaro candidato, Pablo Marçal candidato, que pode voltar se ele não ficar inelegível, né? Depois vem Ronaldo Caiado, né? Então, você pode ter aí numa disputa, quem tiver um número maior de votos pode levar a eleição, né? E aí, se a direita se dividir, o Lula não seria reeleito com facilidade? Então, é uma coisa para a direita pensar o que é que deve ser feito, correto? Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Agora, eu acredito que na inelegibilidade permanente, ou permanecendo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, né, não é difícil o Tarcísio sair candidato, né, talvez único na direita, né, porque muito provavelmente o Caiado apoiaria também o Tarcísio de Freitas. É outra situação. Então, nós estamos aqui apenas especulando à distância com relação ao que vai acontecer em 2026 no Brasil, né? Há uma influência da eleição de Trump nos Estados Unidos? Tranquilamente, porque, como é que diz, ele é de direita, então ele vai influenciar quem é de direita aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Então, você vê que há uma... Alguém pode dizer assim, mas o que é que o americano tem a ver aqui? Não, o que é que o americano tem a ver com a Rússia e não influencia também? Né? Já está praticamente definido que a guerra da Ucrânia acaba, né?
e que muito provavelmente, como é que diz, pode influenciar no sentido de acabar a guerra no Oriente Médio entre Israel e o Irã. Porque, na verdade, quem está sustentando aquela guerra não é negócio de Hamas, não é negócio daquele outro grupo que está lá como é que diz, no Líbano, né, o Hezbollah, né, que eles não são países. Né? Quem está bancando isso é o Irã. Né? O Irã é amigo de quem? É bancado por quem? Por Putin. Né? Se Putin entra no entendimento com Trump, como é que ele não pode entrar também para acabar com a guerra, né, do Irã com Israel? Né? Então, se há influência até para acabar a guerra, como é que não pode haver para fazer uma eleição? Tranquilamente. Esse é o pensamento corrente, sem dúvida. Com certeza. E com referência ao Lula, você acredita que ele poderá ser candidato? Já que ele, não é, quando foi eu acredito, eu tô falando nesse sentido. Eu acredito porque a esquerda não tem outro nome. Não tem outro nome. Né? Então, Lula, mesmo com uns 80 e tantos anos que ele já tem, né? Tranquilamente que ele só tem ele para disputar a eleição, né? Que seria a reeleição dele. Se tivesse um outro, por exemplo, Haddad, se fosse, né, já provou que não, em 2018 ele não funcionou, ia funcionar agora por quê? Né? Então, eu acredito que Lula pode voltar e se a direita cair na besteira de colocar mais de um candidato, ele pode levar no primeiro turno. Se lembra de Antônio Carlos aqui em 1990, né? Exatamente. Botaram o Roberto Santos e botaram o filho de Pedirugi para ser candidato, né? Antônio Carlos só teve 30% dos votos no primeiro turno e levou a eleição. Exatamente. Você entendeu? Então tá aí a experiência para a gente estar acompanhando isso. Pronto, aí foi o ponto de vista. Agora, né, estamos às 9 horas mais 48 minutos. Hermenilson, o nosso ouvinte aí está lá em Salvador. Zacarias, aquele abraço, rapaz. Está lá na capital do estado. Diga para a gente que está chovendo aí, como é que está esse momento aí em Salvador. Mas ele está acompanhando aí através do nosso aplicativo e também na Web TV Lapão Digital, o nosso programa, e faz a seguinte pergunta. Bom dia, tire uma dúvida, se porventura a Galvani, com esse procedimento em Lapão, vier causar algum dano patrimonial financeiro, a Galvani pode ser responsabilizada, Hermenilson? É Zacarias, né? Zacarias. Observe bem, eu não acredito em dano patrimonial, correto? Eu acredito em dano ambiental, é diferente, né? E o dano ambiental é de difícil reparação, porque é de difícil constatação, né? Então, até que se provar que uma rachadura que causou na cidade de Lapão foi provocada por uma detonação da Galvani na exploração do minério, é uma coisa muito complicada. Afinal de contas, se esse risco houvesse, ela não deveria receber a licença ambiental, e ela já tem a licença ambiental para fazer isso, correto? Então, Zacarias, eu teria, muita dificuldade em responder com precisão, porque isso é muito complexo, né? Essa coisa do dano patrimonial, né? E nem sempre o dano ambiental ele caracterizado lá na frente como um dano patrimonial, né? Então é de difícil essa reparação. Bom, vamos embora? Vamos embora, né? Tem mais alguma coisa aí para... Eu estou à sua disposição. Eu estou aqui para comentar o que você levantar. Pronto, né? Então, mas... o que você levantar aí, não é? Vamos ver exatamente. Você começou a falar em saneamento aí, e eu fico aqui, já que você falou em saneamento, e nós falamos em esgotamento sanitário, né? O nosso prefeito reeleito, né? O prefeito reeleito em Lapão, né? O Márcio Messias, ele vai dar prioridade à conclusão do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Lapão, né? Eu acredito que sim, mas eu vejo que a imprensa tem a obrigação de tratar desse assunto, né? Porque a população é muito passiva com relação a isso. Para ela, pouca diferença faz, pelo que eu vejo, né? Veja que a eleição aconteceu sem ninguém falar em esgotamento, nem se lembra de esgotamento. Nem se lembra. Como a eleição de IRC também aconteceu sem ninguém perguntar
se havia necessidade de mais água em Irecê, de água para outros usos. Não aconteceu a eleição, né? Mas eu acredito que a imprensa em Lapão é necessário ela abordar sempre esse assunto. Bem, nós precisamos concluir o sistema de esgotamento sanitário de Lapão, porque isso influencia no problema das rachaduras. E o problema das rachaduras fez com que a desvalorização dos imóveis nossos aqui em Lapão acontecesse seriamente. Quer dizer, enquanto o Irecê está bombando os preços de imóveis lá, Lapão não tem acompanhado, não tem sentido essa influência. E é preciso ter, né? E a dúvida está aí. Vamos resolver, então, este sério problema ambiental, né, que é estrutural também, do esgotamento sanitário. Então, eu acredito que o Márcio Messias, pelo fato de a gente ter convivido quando eu fui prefeito, ele conhecer muito bem a importância do esgotamento sanitário para a cidade de Lapão, que ele faça um esforço político para que realmente essa obra seja definitivamente concluída. É importantíssimo. Esse é o comentário que eu teria para fazer nesse momento, uma vez que você falou aqui de saneamento básico, e esgotamento sanitário é saneamento básico. Já que nós teremos já também recomendamos aos nossos ouvintes ouvir esse programa aí no seu rádio, né? Logo mais, a partir das 11 horas, teremos esse programa, né, falando sobre o futuro em risco, né? E você vai entender os impactos da falta de saneamento básico, tá certo? Então, já, às 11 horas aqui na Atividade FM. Mas eu vou agora, Hermenilson, a Brasília é um assunto que está, né, chamando a atenção, todo mundo preocupado, as famílias principalmente, com relação às crianças. O Norberto, você tem informações aí como é que anda o projeto que proíbe o celular nas escolas? O debate em relação à proibição do uso de celulares nas escolas tem ganhado força a cada dia. Em São Paulo, os deputados estudam um projeto de lei que prevê o veto ao uso dos equipamentos. Além disso, há tratativas também em âmbito nacional. O fato é que o assunto ganha força neste momento em vários locais do mundo. Na Europa, países como França, Espanha, Suíça e Grécia já proíbem que a criança ou adolescente usem os celulares nas escolas. O principal argumento está no impacto sobre o desenvolvimento e concentração do jovem. De acordo com a psicóloga Camila Tulinski, a dependência se agravou após a pandemia da Covid-19. É importante ressaltar também que as crianças e os adolescentes de hoje, eles estão há praticamente 4 anos dependentes dessas telas, em decorrência da quarentena na pandemia, em que o celular muitas vezes era a única comunicação com o mundo exterior. A presença do celular não só atrapalha a concentração, mas gera ansiedade, que alimenta o sentimento de incapacidade. O aluno pode começar a fazer uma tarefa e aí logo algo o distrai. Ele para checar o aparelho, não consegue concluir com o raciocínio anterior. Ou essa angústia cria uma barreira de pensamento que só vai conseguir ser destravada quando ele acessar a tela. A psicóloga ressalta que o excesso do uso de celulares, das telas em geral, gerou muita frustração nos jovens. Tá aí, Hermenilson, né? Tem sido nos últimos dias aí esse debate com relação a essa proibição do uso de celulares nas escolas. Rapaz, e do Roberto Carlos tem uma música, né? Você também gosta das músicas do Roberto Carlos. Quem não gosta, né? Das músicas do Roberto, todo mundo gosta. Boas letras, ele tem uma música aí que eu me recordo agora, que ele fala assim, não sou contra o progresso, mas apelo para um bom senso. Vamos atrás do bom senso. Vamos atrás do bom... Olha, você tá... O bom cancioneiro Roberto Carlos já indica isso. Há muito tempo ele já indicava. E falando em bom senso, eu faria aqui uma pergunta para os pais de família, que esse problema é do pai de família. Do pai de família. Correto? Qual é o país que tem a melhor educação no mundo? Definitivamente, ninguém tem dúvida disso, que é a Finlândia. A Finlândia proibiu o celular na escola? Proibiu. Recentemente proibiu. Aliás, já no ano passado. Já não se usa mais o celular na escola lá na Finlândia, né? Porque tira a concentração do aluno e ele precisa estar concentrado, né? Ora, o sujeito ele vai atrás de uma fórmula química, de física ou de matemática no lugar de assistir um filmezinho ou então estar ouvindo piadinha, hein? Qual é o que o estudante vai preferir, né? É ir atrás de uma fórmula química, não é? De um problema de matemática ou de
de um filmezinho qualquer. Então, meu irmão, é uma questão muito fácil de entender, né? Então, eu acredito que é uma medida positiva, né? Medida positiva. É essa, exatamente essa. E olha que nós temos tantos outros problemas hoje na escola, meu caro, né? Que, de repente, você tem muita escola aí, não é só escola pública, não, escola particular também, que o problema é policial. É policial, né? Então, você tem uma série de problemas aí que, muitas vezes, existe um menor infrator e esse menor infrator não pode sair da escola porque o juiz não deixa. O promotor não deixa, ele vai ter que voltar para a escola, né? Aí, meu irmão, fico pensando, por que então que não temos escolas na metodologia cívico-militar? Correto? É importantíssimo isso. Você ter disciplina numa escola onde está tendo, como é que diz, sérios problemas, né, de desajuste, né? Infantil, adolescente, correto? Então está na hora de se pensar de fazer uma educação diferente também, além dessas proibições. Essa é a minha opinião. Então você vê com bons olhos. Com muito bons olhos. Bom, o nosso amigo Zacarias, ó, como é bom, a tecnologia é bom para isso, né, rapaz? É bom para esse avanço. Ó, ele acompanhando o nosso programa, nós fizemos a pergunta a ele fez a pergunta, você respondeu, ele está aqui dando retorno ao que nós perguntamos a ele, se em Salvador, ele que está lá em Salvador, se está chovendo. Ele diz, aqui em Salvador parou a chuva, tem previsão para a tarde chover novamente. Eu não sou contra o progresso, mas apelo por bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é que eu penso. Tá vendo aí que o Mesa Redonda agora de cara nova tá bom demais? Roberto Carlos, eu lembrei de Roberto Carlos. Então vamos embora, né? Tranquilo. Sexta-feira estaremos de volta a partir das 9 horas. Tranquilo. Fica à vontade para as suas despedidas, falar com os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e internautas, não é? É um prazer enorme estar aqui com vocês. E Zé Fernandes, é sempre um prazer estar aqui comentando os assuntos que você traz. E hoje você trouxe assuntos bastante interessantes, como o saneamento básico, como as eleições de 2026, como a proibição de celular na escola, né? Como a escola cívico-militar e assim por diante. Estou à sua disposição. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e internautas. Valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês nesta manhã de terça-feira em mais uma edição do programa Mesa Redonda. Estaremos de volta na sexta-feira às 9 da manhã, tá bom? Tenham todos uma boa terça-feira. Fiquem com Deus, né? Aquele abraço. Alô, atividade. Alô, atividade. Atividade.